Vamos orar. Pai, a tua bondade, Senhor Pai, nunca cessa de fluir sobre nós. Nós falamos que, Senhor Deus, na nossa dor, no nosso sofrer, nós lembramos da cruz, onde, Senhor Pai, dor infinita, abandono infinito, ira infinita, teu Filho, Senhor Pai, experimentou para comprar toda a bondade, Senhor Pai, em nossas vidas. Agora nós sabemos, Senhor Pai, que por causa do sangue de Cristo, para os eleitos todas as coisas cooperam para o bem, quer sejam coisas agradáveis ou dolorosas. E sabemos, Senhor Pai, que para quem não está em Cristo, as coisas cooperam para o mal, porque aumenta, Senhor Pai, a condenação, a culpa. Portanto, Senhor Pai, quer sejam boas ou que sejam doloridas, todas as experiências de alguém fora de Cristo, eternamente, cooperaram para o seu mal e jamais para o seu bem. E se todas as coisas cooperam para o nosso bem, por causa tão somente de Cristo, ó Deus, como nossos corações não seriam constrangidos a olharmos para a Tua Palavra e em tudo em nossas vidas, querermos, Senhor Pai, mostrar a beleza infinita dEle, que agora é a nossa beleza por imputação. E um dia, Senhor Pai, nós teremos a imagem dEle manifestando toda a beleza, que não é nossa, mas apenas dEle, para sempre. Por isso, Senhor Pai, nós queremos que a Tua Palavra molde mais nossos corações nesta noite, tão somente baseados na Tua bondade infinita, que em Teu Filho nos amou na eternidade, no tempo nos chamou, nos justificou, e agora nos santifica pela Palavra, tão certo quanto Tu vai nos glorificar. Que nós possamos descansar no descanso que Tu és, Senhor Pai, revelado na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Há muitos produtos incríveis, tecnológicos no nosso mundo, mas por mais incrível que seja alguma coisa, nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Não é? Sempre há um grupo de pessoas que não gostam de determinada coisa, mas há uma coisa que todo ser humano quer. Imagine se você soubesse algo e tivesse algo que todo ser humano quer. Que nenhum ser humano dos 7 bilhões que estão no mundo, nenhum deles não quer. E você soubesse, se você soubesse isso, o que você faria? Não é? E se você soubesse realmente uma coisa que faz toda a diferença e que todo ser humano sempre sonhou em saber, então o que você faz? A Bíblia diz assim em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente sejamos a nos corromper ou a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, todo dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos da vida. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós temos que entender definitivamente que o Evangelho ou é sobrenatural ou ele não é nada. Não adianta as pessoas ouvirem o que a Bíblia diz só para depois explicarem que naturalmente elas têm problemas naturais no cérebro, em algum lugar, que impedem ela de... Nenhum ser humano que nasceu no mundo experimenta as coisas que a Bíblia diz, a não ser que algo sobrenatural tenha acontecido com ele. Então, ou o Evangelho é sobrenatural ou não há nada na vida da pessoa. Sempre que ela apelar para o natural, para explicar algo que contraria a verdade, ela não compreendeu sobre o que a Bíblia diz. Por isso Paulo diz assim, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, ele não é o assentimento intelectual, ele não é o crer numa história, não é o crer simplesmente em que algo aconteceu, ele é um poder, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que realmente crê, né, que foi levado pelo Espírito a isso, foi chamado, primeiro do judeu, depois do grego. Então Paulo afirma nesse texto que nós lemos, ter encontrado o segredo de uma experiência que, como eu disse, todo mundo no mundo quer.
Tem coisas que uns querem, outros não querem. Uns têm uns sonhos, outros têm outros sonhos. Outros querem alguma coisa, outros querem outra coisa. Mas Paulo está dizendo que ele sabe o segredo de uma coisa que todos os seres humanos querem. Ele afirma aqui essa realidade. Ele não diz que é algo particular. Não é? E essa talvez seja uma das afirmações mais incríveis que você jamais vai ouvir no mundo, porque é difícil uma coisa que todo mundo quer. E eu estou me referindo ao verso 16, e a experiência de nunca desanimar, de sempre estar animado, sempre ter esperança, sempre ter alegria, e nunca desanimar. Quando a gente diz isso, Paulo está dizendo que ele sabe essa coisa incrível, que é a experiência de nunca desanimar, mas de todo dia ser renovado, de todo dia estar novo, de todo dia estar com as baterias renovadas. No verso 16 ele diz: portanto, não desanimamos, embora o nosso homem exterior, esteja se desgastando com o tempo, nosso homem interior está sendo renovado dia a dia. Portanto, há uma maneira negativa de expressar a experiência que Paulo disse que ele conhece. E há uma maneira positiva. Negativamente ele está dizendo: eu nunca desanimo. Eu sei uma experiência em que nunca o desânimo vence, que sempre o ânimo vence. Essa é a maneira negativa. Não desanimamos. E positivamente ele diz: nosso homem interior está sendo renovado. Você vê, esse é o positivo. O negativo é que eu nunca desanimo. Por quê? Porque o homem interior está sempre sendo renovado. E eu acho que muitas pessoas que se dizem cristãs, como eu disse, o evangelho sobrenatural não é nada. Eles podem falar metade desse verso. E se você pode falar metade desse verso, você não é regenerado. Porque a primeira parte, ainda que meu homem exterior esteja se desgastando, é o que nós compartilhamos com o mundo inteiro. Nossos corpos estão envelhecendo, estão sofrendo o efeito da morte. Isso é comum a todos os homens. Isso nós não precisamos falar que é um segredo, que é algo que só Paulo experimenta, porque todo mundo aqui experimenta, e todo mundo que está vivo no mundo experimenta, e todo mundo que viveu antes de nós experimentou e vai experimentar. O desgaste inexorável dos nossos corpos, toda a dor que isso traz, o desgaste que todas as coisas no mundo visível à nossa volta experimenta. Então, se nós podemos falar sobre metade do versículo, não tem nada de sobrenatural nisso, porque isso é a experiência natural. A segunda parte, ela não é natural. Depende de algo totalmente sobrenatural, totalmente feito por Deus. Mais do que feito por Deus, comprado por um preço infinito para aquelas pessoas que têm isso. Então, em certo sentido, todo mundo quer o que Paulo encontrou, todos os seres humanos, por causa da primeira metade. E você pode testar isso tanto da forma positiva quanto negativa, com todo mundo que você conhece, com você mesmo. E essa noite, nós estamos aqui num culto. Quem veio aqui nesta noite com desejo de ficar desanimado, de ficar sem alegria nenhuma, de ficar sem esperança e de alcançar finalmente o desespero? Quem veio aqui com esse desejo? Quem veio aqui na expectativa? Quem foi ao cinema hoje esperando encontrar o desespero final, ou qualquer lugar? Então, ninguém veio aqui desejando, ansiando que nós cantássemos hinos ou música tão poderosa que levasse ele ao desespero final e ele desse um tiro na cabeça. Ninguém veio aqui. Nenhum ser humano anseia por isso, que eu pregasse de tal maneira que você saísse daqui totalmente desanimado, que o teu grande anseio é ficar sem ânimo nenhum, sem esperança nenhuma, sem nenhuma alegria, de tal maneira que você se desesperasse totalmente de tudo. Então alguém veio, eu sou pastor há muitos anos, nunca ninguém me procurou falando assim: pastor, eu quero ser desencorajado hoje,
estou muito encorajado, estou com muita alegria, e eu precisava conversar com o senhor, porque eu estou precisando de um pouco de desencorajamento, estou precisando de um pouco de melancolia, estou precisando um pouco de não alegria. Então, a minha esperança está com muito fôlego. Eu queria que tu desse uma enforcada na minha esperança para ela perder um pouco o fôlego, como alguém está sendo esganado, porque é muita esperança, tá? A esperança está saindo por todos os lugares, e é esperança demais. Eu vim aqui conversar com o senhor porque eu quero menos esperança. Ou, olha, eu estou muito motivado, eu quero perder a motivação de tudo. Quem sabe da vida. Então eu vim aqui conversar, ou vim no culto, ou eu saí, ou eu fui a algum lugar, porque o meu anseio, o meu desejo é perder toda a motivação. Ninguém. Essa pessoa não existe. Eu ouso dizer que em nenhum lugar do mundo você vai encontrar alguém que anseie por desesperança e falta de ânimo. Ninguém quer perder o ânimo e a esperança. Ninguém me pediu, ajude-me a perder a esperança, me ajude a ficar desanimado, me ajude a perder toda a motivação, me ajude a ficar tão desanimado que eu não possa continuar, que a única questão, seja a questão do filósofo, que diz que a única questão filosófica é se a gente se suicida ou não, porque não faz diferença, é uma questão de morrer daqui a 2, 3 anos, e agora? A vida não faz sentido, ela é um absurdo. Não, então, se Paulo está dizendo a verdade aqui, se Paulo não está mentindo, se Paulo não está simplesmente querendo escrever uma mentira para fazer as pessoas se sentirem melhor, e nós vamos perceber que o que ele diz não pode se encaixar nisso de forma nenhuma, ele encontrou o segredo de uma experiência que todos os seres humanos querem, sempre quiseram e sempre vão querer, que é o de nunca desanimar, que é o de nunca perder a alegria, que é o de nunca perder o ânimo, é o de nunca perder a esperança, jamais, jamais. E o teste está diante de nós. Você pode testar a afirmação dele positiva ou negativamente, e se eu pudesse oferecer uma maneira que dia a dia a sua alma pudesse ser enchida com esperança, com alegria, com ânimo, força, motivação. Alguém diria, eu não quero isso? Alguém no mundo ia dizer, não quero alegria, não quero força, não quero motivação, eu quero o oposto disso, eu não quero o segredo de encontrar tal esperança. Se alguém acreditasse realmente que eu tenho o segredo dessa esperança que não morre, dessa alegria que não tem fim, dessa motivação invencível. Eu não quero o segredo de encontrar novas forças todos os dias, novas alegrias diariamente, novas esperanças todos os dias, tudo novo a cada amanhecer, sem nunca acontecer um amanhecer em que essas coisas não estejam lá. Se você realmente acreditasse que eu tenho esse segredo, ninguém diria isso. Uma multidão sem fim de pessoas estariam desesperadas para experimentar essa coisa que faz o homem nunca desanimar, nunca perder a motivação, a esperança e a alegria e a motivação. Então, poucas pessoas que dizem crer no Evangelho realmente creem no Evangelho. E hoje muitas pessoas podem bradar os brados da reforma, as doutrinas da graça, mas não acreditam de fato nisso. Não acreditam de fato no Evangelho, no poder do Evangelho, no que Cristo comprou na cruz. Por isso que tem mil desculpas para serem como todo mundo e não como Paulo. Por isso que as pessoas sempre têm um apelo natural para explicar a falta daquilo que é sobrenatural na sua vida. E são cínicos sobre isso que Paulo está dizendo. Eu descobri o segredo, não é? Porque, na verdade, elas têm uma explicação para o fato disso não ser verdade para elas. E há pessoas, por exemplo, você pode dizer suicidas, há pessoas suicidas no mundo que querem que a vida acabe. Mas por quê?
Por que uma pessoa que quer a vida porque ela está cheia de esperança, cheia de alegria, com gozo? Porque ela nunca desanima? Porque todo dia ela acorda mais animada? É por isso que ela quer se matar? É porque ela não tem exatamente o que o texto está dizendo. É o que o suicida, se pudesse ter, naturalmente, é o que ele teria. É porque a vida dele não tem nada, está totalmente vazia de toda alegria, de toda esperança. É a pessoa exata oposta do nosso texto. Não há como você pegar um suicida e encaixar no contudo, nunca desanimamos. Não dá. Simplesmente é impossível. Porque se tivessem o segredo, não queriam desanimar. Iam ser renovados dia a dia, é o que o apóstolo Paulo diz. E é óbvio, nunca se matariam. Ninguém se mata por estar animado, cheio de esperança. Já viu alguém falar isso? Estou cheio de alegria, que meu maior desejo é dar um tiro na cabeça. Não existe isso. Ninguém se mata de esperança, de alegria, de gozo, de um ânimo que todo dia de manhã está lá. Ninguém. O homem se arrasta na tentativa de conseguir isso nas coisas. É por isso que o homem acha que vai ser no próximo relacionamento, no próximo casamento, no próximo trabalho, no próximo... Ele está tentando achar. E é o desespero final de não achar que leva alguém a tirar a sua vida, mas nunca é por ter esperança, ou ter ânimo, ou ter alegria. Eles... É aqueles que chegaram à conclusão de que nada mais vai dar alegria, nem a esperança, nem as coisas que o homem ainda acredita. Um novo relacionamento, um novo emprego, um novo divertimento, mais sexo, sei lá. Quando ele chega no fim de todas as coisas que ele acha que pode dar a ele esperança, então ele acha que a vida já não vale mais a pena ser vivida. Eles perderam o coração, desanimaram finalmente. Não é que eles não têm esperança mais nenhuma. Eles estão exatamente no extremo oposto do apóstolo Paulo. Eles não acham que haja, de qualquer forma, uma renovação na esperança deles, na força deles, na alegria deles, e é tarde demais para eles. E é o fim. Enquanto o homem acredita, ele não acha, ele não encontra a esperança e a alegria e finalmente as coisas. Mas enquanto ele acha que ainda pode encontrar, ele continua. Mas uma pessoa que acaba com a sua vida é exatamente a pessoa que chegou no extremo oposto. Ele não acredita mais. Não só ele não encontrou, mas ele já acha que é impossível. Então, se você veio aqui hoje à noite, se nós estamos aqui hoje, eu oro por você para que Deus te liberte dessa mentira, cada vez mais comum no mundo lá fora e cada vez mais referendada em púlpitos que dizem estar pregando as grandes doutrinas da salvação. O diabo é um mentiroso, mas eu oro para que você conheça a verdade e seja libertado. Paulo encontrou esse segredo, ele não é um mentiroso. Existe uma maneira de nunca desanimar, nunca perder o ânimo, mas não é só isso, porque eu podia nunca desanimar, mas ficar ali naquele estado. Não. Existe uma maneira de ser renovado todos os dias. Existe uma maneira de ser renovado dia a dia. Você não pode ter Cristo e dizer que o segredo não existe. Paulo não está falando sobre uma coisa que há nos genes dele, na genética dele, nos hormônios dele, na bioquímica do cérebro. Ele não está falando sobre isso. Esse não é um assunto aqui. Então, antes de começarmos a entender o que esse segredo é, vamos nos certificar de que veremos umas duas coisas no verso 16, duas coisas que tornam profundamente claro que Paulo tem o direito de falar sobre isso. Porque essa é uma das outras argumentos que as pessoas têm. Elas acham que as pessoas não têm o direito porque elas não experimentaram o que elas experimentaram. É como se nós vivêssemos em mundos diferentes. Alguns vivem num mundo terrível e outros num mundo maravilhoso. Os pais de alguns morrem, os pais dos outros não morrem. Os cônjuges de alguns morrem, os cônjuges de outros não morrem. Os filhos de um morrem, os filhos de outros não morrem.
É como se Paulo está dizendo aqui, o meu homem exterior está se corrompendo, mas o de algumas pessoas não se corrompe. Então, duas coisas que tornam profundamente claro que Paulo tem o direito de falar conosco sobre isso. E é ridículo, como muitos dizem, dizer que o apóstolo Paulo não teve aquilo que as pessoas chamam de noite da alma, não é? Que Paulo não teve sofrimento suficiente. Então, a última coisa que você precisa é que algum realmente teórico ingênuo na sua torre de marfim, inexperiente, comece a contar a você, em sua situação, o segredo de um poder que tem sempre o ânimo, a alegria e a esperança invencível. Porque você provavelmente dirá a ele, olha, você nunca andou no meu lugar, você nunca viveu a minha experiência, você nunca andou nos meus sapatos, você não mora onde eu moro, você não sabe o que a vida real pode trazer a um homem, você não sabe as tragédias que esse mundo pode trazer a um homem, as desilusões, a escuridão. A pergunta é, Paulo tem o direito de falar com você? Paulo tem esse direito? Claro, eu poderia dizer, sim, ele tem. Primeiro, eu vou falar o que é mais importante. Primeiro, ele é um apóstolo. Ele é um representante autorizado do Cristo ressurreto, vivo e soberano Rei do universo, do Filho de Deus. Se você não acreditar no que Paulo diz, não é nele que você não está acreditando. É em Deus. É em Cristo. É no Evangelho. Nós não temos opção de acreditar no apóstolo Paulo ou não. Eu poderia te lembrar que ele é inspirado pelo Espírito Santo para revelar os segredos do universo. Ele não é um ateu como Freud, querendo explicar a alma humana. Ou seja, ele não é alguém que não acredita na alma falando sobre a alma. As pessoas têm a ideia de que quando Freud fala sobre a alma, ele está falando sobre a mesma coisa do que quando a Bíblia fala sobre a alma, mas não pode ser a mesma coisa, não é? Porque a alma, Jesus diz assim, é melhor o seu corpo ser mutilado, jogado no fogo, na fogueira, do que a sua alma perecer no inferno. Você vê, para Jesus, corpo é uma coisa e alma é outra. Mas para um ateu materialista só existe o corpo. Só existe processos biológicos acontecendo. Não existe alma, uma parte espiritual. É exatamente nisso que o materialista não acredita. É exatamente nisso que Freud não acreditava. Ele acreditava que você é matéria, e quando você morre, acabou. Portanto, os nomes que as pessoas usam podem se parecer, mas eles são muito diferentes. Não é? Quando um ateu fala em alma, ele não está falando sobre a mesma coisa, uma parte não material. Porque para um materialista, uma parte não material não existe. Tudo que nós somos é matéria, átomos. Mas Paulo, ele diz assim em 1 Coríntios 2,13, nós transmitimos isso em palavras, não ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Paulo tem a autoridade de falar isso, primeiro, por essa razão, entende? Tudo que ele diz é o que o Espírito Santo diz. Você pode não acreditar nem na palavra, nem no Espírito Santo, mas então, você não acredita em nada que o Evangelho é, né? Sim, então ele tem o direito de falar em sua vida com tal autoridade para nós, de tal maneira que ele diz, se alguém pregar outro evangelho que eu não tenho pregado, seja maldito. Ele tem a autoridade para dizer assim, segundo o meu evangelho, é muita autoridade, não é? Alguém falar do evangelho assim, ele tem autoridade para dizer assim, ninguém me ensinou o evangelho. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que como eu e você, que aprendemos o evangelho através de outra pessoa, e o Espírito Santo então nos chamou eficazmente, Paulo não aprendeu o evangelho com Pedro, nem com Tiago, nem com ninguém. Quem ensinou o evangelho a Paulo foi o próprio Cristo ressurreto. E ele nunca aprendeu o evangelho com outro ser humano. Sim, ele tem então o direito de falar em sua vida com total autoridade e a autoridade de Deus. Por causa disso, só isso para nós seria suficiente.
Nós não precisamos de mais nada, se é que nós temos um novo coração. Mas Deus não ordenou que os seus porta-vozes, como Paulo, autorizados, falassem de Torre de Marfim. Se Paulo simplesmente vivesse a vida mais nababesca do mundo, numa Torre de Marfim, comendo as comidas mais agradáveis, sem nunca sentir uma dor de cabeça, e escrevesse isso, isso ainda era verdade, porque isso é o que o Espírito Santo disse, e não importa em que situação estava quem escreveu ao dizer isso. Mas Deus ordenou, Ele não ordenou que os seus porta-vozes autorizados que escreveram a Bíblia falassem de uma Torre de Marfim, de um conforto ingênuo, e sendo pessoas inexperientes. Uma das primeiras coisas que o Rei dos Reis, que Cristo, disse a Paulo, diferente de mim e de vocês, uma das primeiras coisas que ele disse a Paulo foi assim, em Atos 9,16: eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Foi a primeira coisa que você ouviu quando alguém pregou o evangelho para você? Foi isso que você ouviu? Venha Cristo, porque vou te mostrar o quanto você vai sofrer por causa disso. Mas foi isso que ele ouviu. É isso que ele ouviu no seu chamado. Eu vou te mostrar o quanto você tem que sofrer, o que você vai sofrer por causa do meu nome. Então, Paulo, nós ouvimos ele porque ele é um agente autorizado, porque ele falando é o Espírito Santo falando. Isso seria suficiente para nós, mas longe dele ter vivido uma vida assim, ele já na porta de entrada ouviu isso: eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Então há umas duas coisas para ver no versículo 16 que dão credibilidade ao realismo, e realismo ao segredo de Paulo, de nunca perder o ânimo. A primeira é que o segredo de não desanimar e de ser renovado todos os dias é um segredo para o sofrimento e para a morte. Você não pode imaginar nada pior para o qual o que ele vai dizer não é o segredo no nosso mundo. Claro, existe um segredo para o contentamento, por exemplo, está em Filipenses 4, 2, 13, que diz assim: aprendi o segredo de enfrentar a abundância e a fome, a abundância e a necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É um segredo para você não desanimar e ser renovado dia a dia na abundância e na saúde, porque você precisa desse segredo também. A abundância e a saúde é um grande problema para muitas pessoas espiritualmente. Muitas pessoas que estão desanimadas espiritualmente estão com saúde e abundância, e exatamente o problema delas é esse. Porque como elas não descansam onde deviam descansar, sempre que elas têm dinheiro e saúde, elas sentem pouca necessidade de Deus. Portanto, elas estão com o mesmo problema daqueles que, por outras razões, estão desanimados. Mas o foco aqui não está na abundância. Não é? Paulo diz no versículo 16: portanto, não desanimamos, embora o nosso homem exterior esteja se desfazendo, se corrompendo, nosso homem interior está sendo renovado dia após dia. O segredo de não desanimar e ser renovado é para aqueles cuja natureza exterior, cujo corpo está se corrompendo, se definhando. O que Paulo está dizendo? O que isso significa? Se definhando, se desgastando, se corrompendo. Traduz uma palavra usada só 5 vezes em todo o Novo Testamento. A palavra que ele usou para corrompendo, se desgastando, como nós queremos traduzir. Em Lucas, por exemplo, 12, 33, a palavra aparece: ajunte um tesouro nos céus, onde a traça não corrói, não destrói. Essa é a palavra que ele diz que está acontecendo com o corpo dele. O que as traças fazem com uma roupa. Você deixa lá, aqui no Rio, quase fica o ano todo sem frio. Então você deixa o teu casaco lá guardado. E quando finalmente chega o frio, numa quinta-feira, é o único dia que vai ter frio no ano todo, e você vai lá e abre e vê que está cheio de furo, a traça correu tudo. Está num estado lastimável o teu casaco lindo que tu deixou lá o ano todo. Paulo diz, então, ainda que o meu corpo esteja como esse casaco comido pelas traças, então, eu não desanimo. É a palavra que ele usa. A mesma palavra aparece em Apocalipse 8:9. A Bíblia diz assim: 1/3 das criaturas vivas no mar morreu, e 1/3 dos navios foi destruído. Esse destruído aqui, você vê, não é comido de alguma maneira como a traça, é que uma montanha de fogo ardente, assim,
tipo um meteoro, caiu no mar de tal maneira que o fogo consumiu tudo. A gente sabe como o fogo consome algo, destrói algo. Paulo diz, então, assim, enquanto o fogo está corroendo o meu corpo externo, destruindo aos poucos, então, eu não desanimo. Em Apocalipse 11, 18, diz assim, as nações se enfureceram, mas a sua ira veio e o tempo passou para destruir os destruidores. É a palavra de novo que Paulo usou. Como eu disse, ela aparece só 5 vezes. É Deus consumindo com a sua ira os destruidores. Então essa é a palavra que Paulo usa aqui para descrever a condição em que ele não desanima, onde ele é renovado dia a dia. Portanto, não desanimamos, embora o nosso homem exterior, nosso corpo, nosso cérebro, nossos pulmões, nossos músculos, nosso tônus muscular, nosso fígado, nosso coração, ainda que o nosso corpo esteja sendo corrompido todo dia o coração está pior, o fígado está pior, o rim está pior, o corpo está pior, a coluna está pior, está tudo piorando, sendo comidos como por traças, consumidos como pelo fogo, exterminados. Então, ainda assim, o nosso ser interior está sendo renovado dia a dia, e nós nunca desanimamos. Paulo encontrou então o segredo de não se desanimar e experimentar uma renovação diária enquanto está sendo destruído externamente, enquanto está morrendo. Paulo está sendo destruído e ele não desanima. Paulo está sendo destruído e não é que só que ele não desanima, porque não desanimar quando tudo está desabando, tudo que é visível, tanto em nós como na nossa volta, está desabando, não desanimar já seria uma coisa muito incrível, mas ele não está dizendo isso. Ele disse, eu sou renovado todo dia eu sou novo interiormente. Acontece um processo exatamente oposto do que está acontecendo. Paulo está sendo destruído e renovado a cada dia. No homem exterior ele está sendo destruído, corrompido. E no ser interior dele, no novo eu, não é? No ser que ele é em Cristo, ele está sendo todo dia renovado. Então a destruição do homem exterior de Paulo, seu corpo, vem de 2 fontes, e são as mesmas que podem vir para nós. Não há nada de uma experiência que você tenha que esse homem não teve 10 vezes pior. Primeiro, a corrupção dos nossos corpos vem da natureza caída que nós temos. Todos nós estamos sujeitos à corrupção, à vaidade, não é? É o que a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos 8, do 20 a 23, pois a natureza foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência. Nós estamos na escravidão da decadência, toda a natureza, por causa do pecado, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, os homens regenerados, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, ou seja, a redenção dos nossos corpos. Então Deus nos salvou e nos salva em etapas, não é? E não de uma vez. Nós já somos perdoados, nós já somos justificados por causa de Cristo, estamos livres da ira de Deus, nossa relação com Deus não é mais uma relação judicial, Ele é nosso Pai, não é mais nosso juiz, a lei foi cumprida, a lei está satisfeita e nunca mais nós estamos debaixo da lei, e nós estamos agora sendo santificados, mas nossos corpos estão se desgastando e morrendo, até que nós sejamos glorificados. Nós estamos, junto com toda a criação, sobre a futilidade que ela foi colocada por causa do pecado. Ou nós seremos varridos por uma inundação. Aqui no Brasil pode acontecer por causa de chuva,
Pode acontecer porque uma barragem se rompeu. Hoje se rompeu outra barragem na Bahia. Toda hora rompe uma barragem de água, de lama. Você pode ser arrastado por uma inundação, atingido por um raio. Você pode morrer de câncer, de hepatite. Então, o ser exterior está se corrompendo. Toda a criação está sujeita a isso agora. E é isso que eu quero dizer com natureza caída. Por causa da natureza caída, temos este tesouro, ele diz em 2 Coríntios 4:7, em vasos de barro, são nossos corpos. Essa é a primeira força que está destruindo a natureza de Paulo. Ele fala assim, em Gálatas, Paulo o velho. Ele não é tão velho para os padrões de hoje, mas ele é o velho porque, além de ele ter um pouco mais de idade, ele sofreu demais, apanhou demais, chicotada demais, naufrágio demais, fome demais, nudez demais, frio demais, fez o corpo dele sentir mais do que os nossos corpos o desgaste natural. Essa é a primeira força que está destruindo a natureza caída, ou seja, o corpo do apóstolo Paulo. O outro é homens caídos, porque no mundo que nós vivemos, ou a natureza nos mata, ou outro ser humano nos mata. É o único jeito. Ou a natureza vai fazer o seu trabalho lentamente, até acabar com os nossos corpos, ou outro ser humano vai adiantar o serviço. Mas não há nenhuma outra forma da nossa história acabar aqui. O Filho de Deus foi assassinado. O apóstolo Paulo foi assassinado. Então o apóstolo Paulo se juntou essas violências que ele sofria das pessoas, violências físicas, violências psicológicas, calúnia, hostilidade humana. Então Paulo diz no versículo 9, nós somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Então, ele diz no versículo 12, a morte opera em nós, Nisso nós somos iguais a todos os homens, como eu disse, todos os homens que não estão em Cristo, que não são regenerados, eles estão nisso, eles estão na futilidade que a criação foi submetida por causa do pecado. Ou os corpos deles estão indo, naquela direção da ruína final, quando o médico diz, olha, falência múltipla dos órgãos, um falhou, o outro falhou, acabou falhando tudo. É o caminho de todo mundo, por alguma razão. Ou então um carro atropela a gente, um raio cai na nossa cabeça, uma inundação cai sobre nós, o avião que a gente estava cai, ou um ser humano nos mata. Então, isso nós dividimos com todo mundo. Mas a segunda parte é que só o homem regenerado tem. Ele diz, contudo, meu homem interior, contudo, nunca eu estou desanimado. Eu nunca desanimo. A esperança nunca se vai, ela está sempre lá. Não só está lá, tudo sempre renovado todo dia. A alegria. Então o segredo é ser renovado todo dia. Muitas pessoas dizem assim para mim, eu não posso ter essa animação, porque não é renovado todo dia. Ninguém pode. Se não houver uma renovação diária, então seja a natureza caída ou o homem caído, Paulo está sendo destruído, sendo abatido, definhado e morrendo. E ele precisa, nessa situação, provavelmente muito mais sombria do que qualquer coisa que você vai experimentar. Uma das últimas cadeias que Paulo fica é um buraco no chão, onde ele tem que ficar, onde não tem banheiro, onde não tem nada, é um buraco mesmo. A prisão em Roma, ou seja, é um buraco onde você é colocado lá por uma corda e você fica lá. Você faz suas necessidades lá, você vive na escuridão lá. É assim o último lugar onde ele viveu. Então Paulo experimenta o segredo de não desanimar, mas pelo contrário, ele experimenta o segredo de ser renovado a cada dia. O segredo de não desanimar é ser renovado todo dia. Se você não é renovado todo dia, você desanima, porque é inexorável aquilo que o exterior está fazendo, não é? Então, nada pode ser pior. Não fale com Paulo sobre a noite da alma. Como eu disse, ele é quem o Espírito Santo escolheu para revelar a verdade de Deus. Então isso seria suficiente. Mas, na verdade, Deus mostrou realmente a ele aquilo que Jesus disse, o quanto você deve sofrer por causa do meu nome. Então a experiência de não desanimar se desvanece na renovação diária.
que Paulo tem. Se você é um cristão, você sabe disso. Se você é um cristão veterano, vamos dizer assim, você sabe disso por experiência própria. Se você é mais novo na fé, essa é uma das coisas mais importantes que você precisa saber. Descobrir o segredo de não perder o ânimo, de não perder a esperança. Pelo contrário, de ter sempre ânimo, esperança, alegria. Não é uma experiência que dura a vida toda. Não, é a descoberta de uma fonte de vida. Jesus é a fonte da vida, não uma bebida para que você nunca mais tenha sede. Quando assim, quem beber de mim nunca mais terá sede. Não é porque é uma poção que tu toma e para de sentir sede. Não é isso. O segredo é que você nunca tem que procurar mais nada para encontrar alegria, a não ser Ele, todo dia. Você nunca tem que procurar mais nada para ter esperança, a não ser Ele, todo dia. Você tem a fonte. Não é que você bebeu uma água mágica que nunca mais você tem sede. Você nunca mais tem sede porque você nunca mais tem que procurar água. Ela está sempre lá, todo o tempo, todo dia. Todo dia. É sobre isso que Paulo está dizendo. Você quer esperança? Cristo é esperança. Hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre, sempre, sempre. Todo dia. Você nunca tem que esperar. Você nunca está buscando mais a esperança em outras coisas, a alegria em outras coisas, a realização em outras coisas, o sentido da vida em outras coisas, o ânimo em outras coisas. Nunca mais. Só nele. E ele está sempre lá. Você sempre tem. Você sempre tem uma nova dosagem para a dor de hoje. Cada dia precisa de uma nova dosagem. É isso. Certifique-se de ver essa palavra renovada no versículo 16. Assim não desanimamos, embora o nosso homem exterior esteja se corrompendo, o nosso homem interior está sendo renovado dia a dia. Não é que foi e agora venha o que vier. Não. Todo dia vai vir novas tristezas, novas coisas sobre os nossos corpos, novas coisas. Mas o que acontece? Vem nova esperança, nova alegria, tudo na mesma fonte. É isso. Então você vê o que isso significa? Significa que a bebida refrescante, renovadora, e que fortalece, e que dá força, e que dá ânimo, e que dá alegria, você toma cada manhã. Jesus não foi feito para você tomar um gole dele, e aí ficar com esse gole, e ir embora para longe dele, e viver a vida com um gole que faz você nunca mais ter sede. Você nunca mais tem sede porque você encontrou a fonte da vida. Você não procura a vida em nenhum outro lugar. Nem esperança. E Ele, que é a fonte disso, nunca falha. Todo dia está lá, novos problemas virão, mas tudo novo. Você é renovado diariamente. Renovado significa que algo se esgota. Se algo não se esgotasse, você não precisava se renovar. Você só precisa renovar o que esgota. Você só precisa repor o que esgota. Não é assim? O carro fica sem gasolina, você tem que renovar todo dia lá. Tem que colocar combustível, o estômago fica vazio, você já encheu ele de manhã, encheu ele na hora do almoço, tomou uma coisa de tarde e já está pensando em colocar alguma coisa nele. Ele precisa de renovação. O que você colocou nele não serve para um mês. O problema é se faltasse, né? O metabolismo espiritual da sua vida se banqueteia com a refeição renovada e agora precisa de novo dela e de novo para sempre. E está sempre lá. Sempre suficiente para toda alegria, toda esperança, todo ânimo, tudo. Jesus disse em Mateus 6,34, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio problema, seu próprio desgaste. Hoje meu corpo sofreu um desgaste, amanhã vai sofrer outro. Então, mas não fique pensando como as coisas vão estar. Eu estou com 50, quando for com 60, isso é ridículo. Basta a cada dia o seu próprio desgaste, os seus próprios problemas, os próprios efeitos da morte, sua própria destruição, suas próprias traças, sua própria ferrugem e perseguição e dor e morte. Cada dia tem o seu próprio mal. E o carro da sua esperança e força, e o carro da sua alegria, não irá funcionar com a gasolina de ontem, Paulo diz. O meu homem exterior se corrompe todos os dias, mas eu sou renovado todos os dias. O metabolismo da sua renovação espiritual não deve funcionar na refeição de ontem. O alívio para a dor de hoje não vem da alegria de ontem, ou da esperança de antes de ontem.
não vem de uma dosagem de ontem. O texto diz dia a dia. Um coração regenerado, ele anseia por Cristo, ele tem Cristo todos os dias. E não durante só um tempo, mas para sempre. Sempre suficiente para toda alegria, todo gozo. Que o próprio Pai tem no Filho eternamente. Agora você tem isso, não há impulsos espirituais que duram 10 anos. Não há refeições projetadas, nem cultos como esse, por Deus, para carregá-lo por um ano. Não há tanque de gasolina no carro da sua fé grande o suficiente para mais do que um dia. Por quê? Porque você nunca vai se afastar da fonte. A fonte está em você mesmo. O teu tanque não é para mais de um dia. Veja o que diz: nosso eu interior está sendo renovado dia a dia. Então é óbvio que se uma pessoa falar, estou desanimado, eu estou sendo renovado. Ele está numa situação oposta daquilo que Paulo descreve, como é que funciona um novo coração, a nova vida. O homem regenerado. É por isso que a Bíblia não disse apenas basta cada dia o seu mal. Ela diz também assim, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Você vê, as misericórdias são novas. Há uma renovação da alegria, da esperança, suficiente para a dor de todos os dias, para aquilo que traria desânimo todos os dias, para aquilo que roubaria a alegria, a esperança. Então, há uma nova água fluindo da fonte, que é Cristo, nova comida para o metabolismo espiritual de hoje, nova gasolina para os quilômetros da estrada que eu vou ter que dirigir hoje, uma nova dosagem para aliviar a dor de hoje. Sempre suficiente, Paulo diz. Eu sou renovado todos os dias, nunca desanimo. Então eu encontrei o segredo de estar sempre contente. Por que nós precisamos da renovação diária? Podemos ver na passagem anterior. A Bíblia diz assim, antes desse texto que nós lemos, no 7 ao 15, diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede, provém de Deus e não de nós, não dos nossos corpos. Não estamos falando nada sobre nossos corpos, nossa biologia, nada disso, nossa química, nada disso. Estamos falando sobre o tesouro que está nesses vasos de barro. De todos os lados nós somos pressionados, mas nunca desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Abatidos, mas nunca destruídos. Ou seja, ganhamos um soco, caímos no chão, nos levantamos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Você não pode dizer que carrega o morrer de Cristo se a vida de Cristo não é revelada em você. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vós a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. E Paulo continua descrevendo isso. E há uma razão pela qual Deus projetou as coisas dessa maneira. Ele diz, para ficar claro de que o poder que nos mantém, que a gente nunca desanima, que há sempre alegria nova, que há misericórdias novas a cada manhã, não tem nada a ver conosco. Nós somos um pote de barro, nossos corpos, nossa biologia. Então não murmure contra Deus que o caminho em que Ele está nos levando para o céu é feito com milhares de atos de renovação, senão nós desanimaríamos. Não diga a Deus que você conhece um caminho melhor. Não, Deus quer que cada vez mais você compreenda que você é um pote de barro, mas que é um tesouro infinito em você, exatamente para que você nunca pense que nada dessa vida, nova vida, flui de você. Essa é uma proclamação do Soli Deo Glória. Ele diz, para que Deus receba toda a glória. E aqui a gente vê no versículo 7, temos este tesouro em potes de barro, potes que precisam ser reabastecidos, renovados dia a dia, para mostrar que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Não tem nada a ver conosco, nossa alegria, nossa paz, nossa esperança, o fato de nós nunca desanimarmos, não tem nada a ver conosco, nós somos só um pote de barro.
sofrendo os efeitos. Deus nos salva através de 1000 batalhas, mas 1000 renovações. 1000 aflições, mas 1000 misericórdias. 1000 perdas, mas 1000 vezes nos mostrando a suficiência de Cristo, para que Ele receba toda a glória, para que nunca esqueçamos que somos fracos e Ele é a nossa força, que somos nada e Ele é tudo, que em nós mesmos não temos nada, mas que Jesus é toda a nossa alegria, nossa paz, nossa alegria indizível e cheia de glória, para que o doador, para aquele que é a nossa alegria, nossa esperança, nossa paz, nossa santidade, nossa justiça, receba toda a glória, e nós não recebamos glória nenhuma. Por isso o apóstolo Pedro diz: sirva pela força que Deus fornece. Por quê? Nunca um homem que vai servir realmente a Deus, um homem regenerado, serve a Deus com a sua própria força, ou com alguma coisa da sua biologia. Sirva com a força que Deus fornece, a fim de que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. É exatamente porque eu sirvo só com a força que Ele fornece, eu sou renovado diariamente. Paulo diz: então não desanime, eu tenho alegria, eu tenho esperança. Então, Deus é glorificado em Jesus Cristo. 1 Pedro 4:11. O doador da força recebe toda a glória. E por isso que somos fracos. E é por isso que isso manifesta mais o poder do tesouro. É por isso que o tesouro está em vasos de barro. Mas esses vasos são renovados assim, diariamente. Agora o palco está pronto para perguntar qual é o segredo de não desanimar, mas de ser renovado todos os dias. E existem 2 tipos de pistas aqui. Uma que vem de fora do texto, do apóstolo Paulo, e outra do texto. Paulo usa o verbo renovar em outro lugar, o mesmo que ele usou aqui em Colossenses 3, 9 e 10, que diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Cristo. Assim, a pista é a frase em conhecimento. Como o nosso interior, o homem interior é renovado dia a dia? Em conhecimento. Em conhecimento. É assim. Essa é a primeira coisa. Ser renovado dia após dia vem através daquilo que nós colocamos em nossas mentes, daquilo que nós enchemos nossa mente. Deus projetou a glória do ser humano de tal modo que a condição do nosso coração é influenciada pela nossa mente. Se você acredita no que o mundo diz sobre a alma humana, desculpa, é o que você vai ter. Paulo diz: o homem regenerado, ele é renovado dia a dia, através da sua mente. Observe, estou dizendo isso com cuidado, porque nós podemos exagerar e não entender. Somente o conhecimento, sem o Espírito Santo, sem que Ele aplique a verdade a nós, por iluminação milagrosa, eu disse, ou o Evangelho é sobrenatural ou não é nada, conhecimento não produz nada. É por isso que um monte de gente pode falar tudo o que Calvino falou, tudo o que não sei quem falou, e está tão desanimado, tão sem esperança, quanto quem nunca ouviu nada sobre o Evangelho. É porque não faz diferença nenhuma. Sem aquilo que é sobrenatural, sem aquilo que Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Nicodemos conhecia o Velho Testamento mais do que você, e era toda a Bíblia que existia. Esse conhecimento é insuficiente. É insuficiente. Pedro diz assim: vocês nunca viram Cristo, contudo o amais. O amais. Vocês têm um coração que amam Ele sobre todas as coisas. E se vocês se regozijam nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Você vê, o Espírito Santo tem que transformar essas coisas aqui que você está vendo Paulo dizer em verdade. Mas isso só pode entrar pela nossa mente, não tem uma outra maneira de entrar. Então, nós somos renovados através do conhecimento, mas não é o conhecimento sozinho. Então eu não conheço e não existe nenhum cristão que esteja sendo renovado dia a dia, cristão verdadeiro, sem colocar a verdade bíblica nas suas mentes diariamente. Em outras palavras, é preciso mais do que só saber para ser renovado, mas sem saber, ninguém sequer é salvo, que dirá a salvação como ela é de fato, não é? Abrangendo todas as coisas. Então deixe isso penetrar em você, porque isso terá um efeito massivo em sua vida, em seu ministério. Deus projetou a glória do ser humano de tal forma que a condição do nosso coração é influenciada por aquilo que nós colocamos em nossas mentes.
e naquilo que nós focalizamos. A questão aqui de não desanimar, de não perder o ânimo, o coração. Um homem regenerado não faz isso, porque isso é o que os caracteriza, como o Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, e é o homem que medita na sua lei de dia e de noite. Você vê, ele todo dia. E a nossa primeira pista diz: não perder o coração, está profundamente ligado a não perder a verdade. Se você perde a verdade, a força da renovação no coração está profundamente conectada ao conhecimento, ao novo conhecimento que entra pela mente e que o Espírito Santo, como Jonathan Edwards diz, incendeia em nossos corações em afeições santas. Mas a verdade tem que entrar pela nossa mente. Então essa é a primeira coisa, do uso de Paulo da palavra sou renovado. A segunda é exatamente o que aponta para a mesma coisa de uma maneira diferente. A cabeça do saber deve servir ao coração que sente. Se a cabeça recebe coisas e isso não é incendiado no coração, isso nunca se transforma em quê? Em alegria, em ânimo, em esperança, em gozo, em paz. A primeira palavra no verso 16 é por isso. Está conectando, é uma conexão, é a primeira palavra após o verso 16. A que vem antes é por, a que vem depois do verso 16 é portanto. Não desanimamos. Por isso não desanimamos. E embora estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois, ele vai dizer, vai dar o motivo. Então, qual é a palavra para pôr no início desse verso, desse portanto? Qual é a palavra para pois? Né, ou porquê, depois do versículo 17? Nós sabemos que, se nós estamos com fome, por isso eu jantei, eu vou jantar, eu estou com fome. Ou eu posso dizer, eu vou comer porque eu estou com fome. Quando eu apoio uma ação, o apoio da ação que eu vou ter, vem antes, você usa então, ou portanto. O apoio da ação a ação é comer. O apoio que vem antes, vem portanto, eu estou com fome, portanto eu vou comer. Quando o apoio vem antes, é o portanto. E quando o apoio para a ação que nós vamos ter vem depois, a gente bota um porquê. Eu comi, porque eu estava com fome. É o apoio para a minha ação de ter comido. Minha fome é a razão pela qual eu vou comer. O apoio que vem antes e o apoio que vem depois é conectado assim. Por que nós temos pouco tempo e isso é importante? Nós não viemos ao culto para gastarmos um tempo falando sobre gramática, lógica. A resposta é fundamental, porque por que você acha que eu sou pastor em Jardim da Luz tantos anos? Eu não sou um cara legal, eu não sou cool, eu não me visto bem como um pastor devia se vestir. Eu não falo o que as pessoas gostam de ouvir. Além disso, eu dou a mínima para me vestir como um pastor deve se vestir. Eu não penso nisso num segundo na minha vida. Eu não dou a mínima para falar o que a nossa cultura gosta de ouvir. Eu não dou a mínima para quem gosta de ouvir o humanismo secular ou para quem está interessado no que Freud pensa sobre a alma humana. Não dou a mínima. Eu vou dizer porque eu acho que eu sou pastor aqui esses anos, porque eu passei os últimos 35 anos da minha vida com a minha mente cravada nos becos e nos cantos da Bíblia, querendo saber tudo que está lá, em cada canto, e mostrando ao máximo às pessoas que eu pude encontrar nesses anos todo o tesouro que existe aqui. É por isso que eu estou esses anos todos aqui como pastor, ajudando as pessoas a ler a Bíblia por si mesmas, ou seja, a todos os dias. Jardim da Luz não é sobre entretenimento, não é sobre música, não é sobre conforto, não é sobre psicologia secular, não é sobre humanismo secular, não é sobre aconselhamento que
coça o ouvido das pessoas, mas é sobre fazer homens e mulheres se tornarem, em vez de ser meninos, se realmente nasceram de novo, se tornarem adultos, saberem aplicar a verdade de Deus a todas as situações da vida. Eles mesmos saberem encontrar o tesouro que a palavra de Deus é para todos os momentos, e através desse conhecimento, no coração cheio do Espírito, eles sejam de fato discípulos, homens regenerados, que encontram tudo que é necessário para nunca desanimar, para sem que alguém tenha que sair correndo, ele mesmo saiba enfrentar todas as situações da vida, com os recursos infinitos que ele tem. Você sabe como você pode dizer se você é um discípulo? É a pessoa com quem você está ajudando, assim que você fez um discípulo, a entrar nesses becos da Bíblia e encontrar resposta para todos os dramas, para todos os males. Basta cada dia o seu mal, então, para você ser renovado todos os dias e poder se aprofundar nos tesouros, que você é um pote de barro, mas um tesouro imenso, se você é uma nova criatura, e que esse tesouro exploda em seu coração com afeições santas. É para isso que Jardim da Luz existe, e para isso que nós pregamos aqui. Eles estão sendo pessoas assim, estão sendo renovadas por suas próprias descobertas felizes todos os dias na Bíblia. Nós só temos 2 cultos por semana, porque cada um deve se tornar adulto, para que todos sejam adultos, Paulo diz, e não mais meninos. Todos saibam os becos, onde estão as verdades, os tesouros, aquelas coisas que fazem explodir em nossos corações essa alegria, esse ânimo, essa renovação diária na contemplação de Cristo. A grande necessidade em nossas igrejas, em nosso discipulado, na pregação, é ensinar a lidar com a palavra do texto e mostrar porque elas estão lá. Isso com o objetivo de cada um saber, todos os dias, aplicar a verdade aos seus próprios males, de tal maneira que ele é renovado. Então eu digo novamente, a segunda pista para o segredo de não perder o ânimo, mas ser renovado, é que a palavra, a Bíblia diz, portanto, no início aponta para um apoio massivo, há uma renovação, um coração disso, por causa daquilo que a gente tinha dito antes, porque nós somos um pote de barro, mas Deus está em nós, e apesar de nós sermos perseguidos, nós vamos... É por isso, ele está falando sobre essas verdades do Evangelho. Ele diz no 7, temos o tesouro, que é Cristo e seu Evangelho, em nossos corpos fracos de barro, para que a glória seja toda de Deus. Mas, portanto, porque Cristo habita em nós, esses vasos de barro, é por isso que nós não desanimamos. Você pode dizer, eu não tenho Cristo, então eu desanimo, tudo bem. Mas o que ele está dizendo, a razão que ele está dando é, Cristo habita em nós, o tesouro está em nós. E o versículo 8 e 9, estamos aflitos, mas nunca esmagados, perplexos, mas nunca desesperados, perseguidos, mas nunca abandonados, nunca estamos sós, derrubados, ganhamos pancadas fortes, mas nunca somos destruídos. Portanto, Paulo diz, porque isso é verdade, nós nunca desanimamos como a gente desanimar se isso é verdade. E no verso 10, quando levamos em nosso corpo a morte de Jesus, a vida de Jesus se manifesta em nosso corpo. Portanto, a gente nunca desanima. Ou no versículo 14, Deus nos ressuscitará dos mortos com Jesus e nos levará com Ele à sua presença. Por isso, nós nunca desanimamos. Versículo 15, através da graça em nós, o sofrimento se estende a mais pessoas. E o nosso sofrimento acaba abençoando as pessoas, mostrando a ela o valor de Cristo. Portanto, nós não desanimamos. Paulo está realmente experimentando um poder de renovação no coração, preenchendo a sua mente com a verdade do Evangelho. E ele está nos convidando para essa mesma experiência. Somos renovados dia a dia se nós nascemos de novo assim. Deus projetou a nossa glória, a glória do ser humano, de tal forma que a condição do coração é influenciada pela verdade que entra em nossas mentes e é incendiada em nossos corações. Esse é o significado, portanto. Ele está dizendo, a gente vê o invisível. E esse é o porquê. É o que vem depois, o apoio depois. Esse era o apoio antes. Ele diz assim, pois esta leve e momentânea aflição está preparando para nós um peso eterno de glória, além de toda comparação.
ao não olharmos para as coisas que são vistas, mas para as coisas que são invisíveis. Pois as coisas que são vistas são passageiras, mas as invisíveis são eternas. O que Paulo está dizendo é que só pessoas que veem o que é invisível não desanimam. Porque tudo que você vê está morrendo. Tudo que você vê está decaindo. Se é nisso que você tinha esperança, nas coisas naturais, nas que se veem, não é de se admirar que você está. Ele diz, pois o apoio que ele dá depois para nunca desanimar, sempre ter alegria e paz, é porque nós não ficamos olhando, nós não estamos olhando para as coisas que se veem, nós não somos como as outras pessoas, nós somos totalmente diferentes, nós enxergamos o que ninguém enxerga, o invisível. Então o suporte nesse parágrafo agora, essa renovação diária, o suporte depois é, pois esta leve e momentânea aflição está preparando para nós um peso de glória. O verso 18 enfatiza, veja essas gloriosas e futuras e invisíveis coisas, pense neles, coloque essas coisas invisíveis na sua mente, medite sobre elas, mastigue a sua refeição diariamente, memorize, pregue para si mesmo, veja, enche a sua mente das coisas que não são visíveis. Esse é o ponto do versículo 18, a base da renovação diária em seu coração, que não perde nunca o ânimo, a alegria, a paz, é algo invisível e eterno. A natureza caída e a humanidade caída oprimem você. O seu corpo está decaindo, isso é o visível. Teu corpo está se corrompendo, essas coisas são dolorosamente visíveis. No espelho, em todo lugar. Paulo está dizendo, nós nunca nos concentramos nelas. Se você fizer isso, você vai ficar cheio de desespero. Você é só um homem natural, que vê tudo que é natural, que vê o que só todo mundo vê, e você só tem o que todo mundo tem. Mas nós olhamos para o invisível, olhamos para o eterno. Então, como você faz isso? Como você vê o invisível? Através das janelas. E, portanto, olhe para o 17. Nós não desanimamos, mas estamos sendo renovados dia após dia. Então, ele vai dar o apoio depois. Por quê? Esta leve aflição momentânea está preparando para nós um peso eterno de glória. Olhe para isso, olhe para essa realidade invisível. Você não pode ver isso no mundo, isso é invisível. Se você depende do que é visível, você não é a pessoa que Paulo está dizendo. Quando a Bíblia diz, coloque as suas mentes no céu, então, estamos falando sobre coisa invisível. Esta é uma promessa de algo que está acontecendo em sua aflição, que você não pode ver. Há coisas nas nossas aflições que nós não podemos ver. Como você vê isso? Você vê no versículo 17, nós temos que acabar. O que é essa promessa? Qual é a razão invisível que você deve colocar na sua cabeça para que o bem do seu coração, o bem, a alegria, o gozo, a paz, floresça em seu coração, em esperança sem fim, e você é renovado? A resposta é a promessa de que todas as aflições, elas podem durar a vida inteira. E o que aconteceu com Paulo? Ele vai morrer decapitado. Não é que a aflição vai passar. Não é sobre isso que é o Evangelho. Toda ela, Nero vai mandar Paulo ser executado. Esse cara que é monstruoso na história. Paulo, a vida dele inteira, ele diz, de sofrimento, é leve e momentânea e totalmente significativa. Portanto, é por isso que a gente não desanima. Observe o contraste do verso 17 entre leve e momentânea aflição. A aflição é leve e é momentânea. E ele fala, o eterno peso de glória. Então você vê, a glória tem um peso, a aflição era leve. A aflição era momentânea, mas o peso eterno de glória. Ele está contrastando o eterno com o momentâneo, o leve com o pesado. Para nós, por causa disso, a aflição é leve, mas a glória que está nesses vasos de barro é extremamente pesada. É como se você botar na balança, é incomparável. Leve e momentânea, peso e eterno. Assim é a verdade que Paulo quer que a gente coloque em nossas cabeças dia após dia para que sejamos renovados e não desanimamos. É isso. Comparados a séculos infinitos de eras eternas, esses 70 ou 80 anos, ele não viveu nem isso, são como nada, comparado ao peso, à grandeza e à maravilha da glória que nós veremos e que nós seremos para sempre.
em Cristo. Essa aflição em glória, vergonhosa e dolorosa, é leve, porque o jugo é suave e o fardo é leve, até mesmo se a aflição durar até o último minuto, como ele sentiu quando o carrasco foi cortar a sua cabeça. É leve. E lembre-se disso, é Paulo falando, não é Josemar Bessa. Nós não estamos num debate para que nossas opiniões sejam debatidas, para ver qual é a melhor. E ele realmente sofreu, e sofreu até o fim. E ninguém influenciou a história como esse homem. Então vem o que é talvez o mais incrível, porque todas essas coisas no caminho da obediência, cada coisa que você sofre, quer câncer, quer alguém que está te matando, quer inundação, cada coisa que você sofre na vida, ou as pessoas que estão à tua volta, que causam sofrimento em você, e que você experimenta de uma maneira que Jesus é glorificado, porque você tem um novo coração, e Ele é essa fonte que se renova diariamente, isso cria algo na eternidade que não estaria lá, a não ser que esse sofrimento acontecesse. Ou seja, o sofrimento é significativo, ele não é sem sentido. Não é sem sentido. Essa glória que Deus nos mostrará e nos dará está além da nossa imaginação. Diz assim o apóstolo Paulo: o que o olho não viu, nem ouviu o ouvido, nem imaginou o coração do homem, Deus preparou para os que o amam. Então, em 1 Coríntios 2:9, é mais que isso, há glórias especiais na era vindoura, que estão ligadas exatamente às aflições particulares que nós experimentamos aqui, glorificando a Deus. Paulo diz no versículo 17 que a aflição está preparando, produzindo para nós um peso eterno de glória, além de qualquer comparação. Produzindo, isso é, cada momento de sua aflição tem um significado. Não há nada sem sentido, não há nada que está acontecendo que Deus diz, não, é só um pouco de dor. Cada dor, Paulo está dizendo, que vem em nossas vidas, produz algo para nós na eternidade. Você não pode ver isso, o mundo não pode ver isso, mas nós, Paulo diz, não estamos ligados no que se pode ver, mas no que não se pode ver. Não está, você pode, muitas coisas, você pode dizer, isso não está fazendo nada bem a mim, eu não vejo nenhum sentido nisso, isso não tem nenhum propósito, o que isso pode trazer de bom? Paulo diz, um coração regenerado não. Ele vê exatamente o oposto. Cada uma dessas coisas está produzindo um peso eterno de glória, muito excelente, que nós não vemos, mas nós não somos guiados pelo que vemos. A promessa de Deus é que nada em sua dor é sem sentido. Nada na minha dor é sem sentido. Nada na hora da morte de Paulo foi sem sentido. Nada na hora da minha morte vai ser sem sentido. Ainda que eu morra de câncer e ele decapitado, nada vai ser sem sentido. Tudo vai produzir para mim algo, tudo está preparando na eternidade, uma coisa que eu só vou desfrutar por causa desse sofrimento. Quando Jesus disse para Paulo, eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer pelo meu nome, nada disso ia ser sem sentido. Produziu para ele um peso de glória muito excelente. E eu lembro que uma vez eu estava pregando aqui sobre os evangelhos, estava falando sobre João Batista, que foi preso, no nosso tempo já mais do que acabou, foi preso porque simplesmente ele disse para o rei, não é lícito você estar com a mulher do seu irmão. Filipe, não é lícito. Você está com a mulher do seu irmão, você está em adultério, e por causa disso ele foi preso. Muitas pessoas cristãs hoje vão dizer que João Batista era um cara intolerante, que não tinha que se meter com a vida sexual do rei, que ele não tinha que defender o casamento como Deus falou, que isso é um problema de cada um. Mas ele defendeu a verdade bíblica sobre o casamento, e por isso ele foi preso. Ele foi preso. E depois que ele estava preso, eu lembro que eu falei a respeito disso. Depois que ele estava preso, chegou o aniversário de Herodes. E aí, naquela festa toda, a pessoa bebendo, muita sensualidade, muita sexualidade, pediram uma adolescente para fazer uma dança sensual. E foi tão sensual, foi tão maravilhosa, tão incrível. Todo mundo gostou tanto, que Herodes falou para a menina assim, você pode pedir o que você quiser, eu te dou. Até metade do meu reino. E a mãe dela, como odiava João Batista, porque disse que ela, sendo mulher de Filipe, não podia estar com o irmão dele, ela falou para a filha pedir a cabeça de João Batista. Então, eu estava dizendo para as pessoas, imagine, João Batista está lá, ele mandou perguntar a Jesus, tu mesmo, tu que vai renovar, ele estava lá esperando ser solto, continuar o seu ministério, ele só tinha 30 anos, só 30 anos, ele podia pregar quanto tempo, batizar quantas pessoas, e aí ele está lá pensando nisso, em Cristo, ele ser o Messias, e todas as coisas que
30 anos só, e aí os caras chegaram, os guardas, e falaram assim, olha, se ajoelha aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava preso aqui porque ele falou, não aconteceu julgamento nenhum, não aconteceu nada, o que vai acontecer? A gente vai te matar, cortar seu pescoço. Se você tentar fugir, a gente vai te segurar, não tem como fugir. Mas por quê? Porque uma menina dançou no aniversário do rei. Todo mundo achou ela sensual, bonita. E ela dançou bem, e por causa disso você vai perder a cabeça. Porque a menina pediu para matar você. Que últimos pensamentos você imagina na cabeça de João Batista? Sem sentido, sem sentido. Eu sou aquele que vim preparar o caminho do Senhor. Agora eu vou morrer porque uma adolescente fez uma dança sensual e deixou as pessoas sexualmente excitadas. Eu vou morrer por causa disso. Essa é a razão da minha morte. Sem sentido. Não, queridos. A Bíblia diz, Paulo está dizendo para nós que naquela hora foi criado um peso de glória eterna para João Batista. Muito excelente. Foi criado algo na eternidade para ele que não estaria lá. Se aquilo não tivesse acontecendo, não foi sem sentido, não foi sem o propósito. Paulo está dizendo, nem nas nossas vidas. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos os sofrimentos juntos. Assim fixamos os nossos olhos naquilo que não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos ficar de pé.